TV Artilheiro. O Kobayashi, análise dessa vitória e a classificação do Ferroviário para o mata-mata do acesso. Bom, acho que no começo do jogo foi um jogo bem disputado. Nós fizemos o gol, logo em seguida tomamos um gol, fez com que a equipe deles crescesse um pouco, mas nós tivemos uma tranquilidade depois que o Ciel acertou aquele chute. Acho que o Ciel estava numa tarde muito boa. Então, parabéns por o que ele tem feito para a gente já desde o começo. A gente sabe que em qualquer momento ele ia nos ajudar, apesar de estar sem fazer gol há algum tempo, mas ele é um jogador que a gente sempre sabe que ele vai tirar um coelho da cartola, né? Então hoje foi o dia. Então nos ajudou bastante e depois no segundo tempo, quando nós voltamos com um pouco mais de tranquilidade, soubemos administrar o jogo, fizemos mais um gol e isso daí nos dá bastante tranquilidade para o jogo do acesso. Não ganhamos nada ainda, não conseguimos o acesso, temos que ter humildade e saber que foi desse jeito que nós chegamos até aqui. Kobayashi, você fala em tranquilidade, né? Mas a cada jogo decisão. Maranhão, próximo adversário, 2 jogos, Ferroviário dá 2 jogos do acesso e tem a decisão da Fares Lopes também, né? São 2 decisões, né? Na verdade, infelizmente, aquilo que eu já falei, até fica chato eu ficar falando a respeito do Campeonato Cearense aqui, da Federação Cearense, colocar num jogo decisivo desse, 2 decisões no meio, então isso daí acaba atrapalhando uma das equipes daqui do Ceará para tentar aí o acesso, que vai representar a federação, acaba dificultando principalmente no desgaste dos nossos jogadores, mas nós temos que encarar com seriedade, tanto uma competição como a outra, apesar de ter conquistado já a Copa do Brasil, mas eu entendo que quando você tem que disputar uma competição, você tem que encarar com seriedade, então é isso que nós vamos fazer, lógico. Com tudo isso nós temos que ter o equilíbrio, saber o momento certo de colocar os jogadores e entendo que precisamos estar concentrado porque os 2 jogos vão ser difíceis. Pegando o mote do repórter Valdo Silva, eu acho, dentro da minha axiologia, que pegar o Maranhão foi melhor porque é um time que você conhece, bem mais conhecido, do que pegar a Ferroviária, que poderia ter sido a Ferroviária de Araraquara. O que é que você pensa em relação ao assunto? A dificuldade é a mesma. Não penso que vai ser mais fácil, não, por o fato da gente conhecer. Até falei para os jogadores, não só o fato de nós conhecermos o adversário, o fato de nós termos ganho também o jogo deles aqui, isso não nos dá o acesso. O acesso vai ter que ser conquistado dentro de campo, respeitando o adversário também. Lá é muito difícil ganhar deles. Então eu entendo que a Série C foi assim, difícil para a gente desde o começo, nós conseguimos os resultados e eu entendo que independente de Maranhão ou se fosse Ferroviária, ia ser difícil do mesmo jeito, então nós temos que ter o equilíbrio e também fazer com que a nossa equipe continue com a mesma pegada, a mesma seriedade e buscar sempre o resultado. Em relação ao time, Paulinho, Fares Lopes, você já tem, né? Vai levar um determinado jogadores e para a Série D também você vai ter formações diferentes, assim? Nós temos que pensar no elenco, né? Aquilo que eu falo, que o desgaste de alguns jogadores vai fazer com que eles descansem, né? Então, isso daí eu não tenho dúvidas, mesmo porque nós já conquistamos a Copa do Brasil. Eu preciso recuperar esses jogadores, mas aqueles que entrarem já deram conta do recado, né? Então, se nós chegamos na final da Fares Lopes, foi porque eles nos ajudaram. Então, isso não tira a credibilidade deles e tampouco a competência desses jogadores de conseguir fazer uma final. Então eu acredito no meu grupo, acredito em todos os jogadores, mesmo que a gente faça qualquer tipo de alteração, eu entendo que tudo isso é Ferroviário e esses jogadores que têm entrado, têm dado conta do recado e a gente vai procurar fazer aí o que for melhor para o Ferroviário. Qual foi o pior momento do teu time no jogo de hoje, Paulinho? Eu acho que foi quando nós tomamos o gol, nós não esperávamos ali aquele momento, né? Acabamos de fazer o gol, quando nós posicionamos numa falta, tomou o gol, aí deu aquele desequilíbrio, né? E depois nós continuamos jogando futebol, aquilo que eu falo que nossa equipe não desiste mesmo perdendo. Assim foi contra o Pacajus que nós acabamos tomando um gol e nós mantemos o nosso equilíbrio, buscando o gol e foi quando nós conseguimos fazer 2-1, isso daí nos deu mais tranquilidade. Até então ficou um pouco mais difícil quando nós tomamos o gol logo em seguida, depois de ter feito. Você não gosta de falar de arbitragem, mas eu falo, eu achei a arbitragem fraquíssima do seu Prazeres lá de Pernambuco. Se não fosse o VAR, Ferroviário teria perdido aquele primeiro gol do Ciel. É verdade, mas eu entendo que ele esperou, né? O Bandeirinha talvez
tenha errado, né? Mas ele esperou, fez o certo. Eu acho que o VAR está aí para isso, por isso que eu falo para os meus jogadores. Não desista, faça o gol, depois vai ver o que aconteceu. E até mesmo defenda para não deixar com que amanhã depois, ou depois, quando o VAR for ver, nós tomamos o gol. Então, dos dois momentos eu já tinha avisado os meus jogadores para que eles concluíssem, assim como nós teríamos que defender se tivesse tomado um gol. E o Ciel foi muito feliz, fez o gol, depois nós fomos esperar, mas graças a Deus deu tudo certo. O VAR mostrou o que é o certo do futebol. O Sil chega a 46 jogos na temporada, com 25 vitórias, 14 empates e 7 derrotas. 80 gols. Dá para chegar ao 100º na temporada 23? Temos que ter calma, muita calma nessa hora. Nós temos que ter calma. Acho que o importante, mesmo que eu ganhe de 1-0 todos os jogos, não vai chegar aos 100, mas o importante é a classificação, o importante é o acesso. Então, eu falo que os jogadores têm buscado os gols, mas o mais importante de tudo isso são os 3 pontos. Então, independente de quem faça o gol ou quantos gols nós vamos fazer, o importante é somar os 3 pontos e conquistar. Ficamos assim no mata-mata: Ferroviário e Maranhão, Atlético de São João del Rei e Bahia de Feira, Souza e Ferroviária, Caxias e Portuguesa. Equilibrado, né, agora? Muito equilibrado, aquilo que eu falo. Essa competição aqui é difícil, muito difícil. Não tem favorito nenhum desses daí. Lógico, a gente vai trabalhar para conseguir o resultado, mas está tudo em aberto. Eu entendo que vai ser jogos difíceis, mas o importante de tudo isso é que nós conseguimos chegar a esse momento, onde é tão esperado, desde novembro do ano passado, chegar ao jogo do acesso e buscar esse acesso. Então, não vou deixar de pedir que a torcida nos apoie, venha, encha esse estádio. Viu que hoje foi um dos fatores que deu empolgação para os jogadores. Então nós vamos precisar desse apoio do torcedor para que a gente consiga aí no jogo de volta o nosso acesso. O futebol nordestino, você é paulista, mas o futebol nordestino mostra a sua força. Chega com 4, Ferroviário, Maranhão, Souza e o time do Bahia de Feira. Infelizmente um dança, né? Porque Ferroviário e Maranhão, confronto nordestino. Isso daí mostra que às vezes as pessoas, quando viram a nossa pontuação, nossa chave era fácil. Nossa chave não tinha times que poderiam competir com a gente. Por isso que nós conseguimos essa classificação invicta. E o Maranhão está aí disputando com a gente. Isso mostra que um da nossa chave vai subir. Isso daí um sobe, independente, espero que seja lógico o Ferroviário, mas isso mostra a competência do Maranhão. Não podemos tirar o mérito do Maranhão, assim como o Atlético brigou até o último instante. A gente sabe que a nossa chave era difícil, é que nós construímos tudo isso. Então temos que parabenizar a nossa chave, todos aqueles que disputaram com a gente, porque não foi fácil. Se hoje tem 2 já brigando pelo acesso, um vai subir. Então mostra que a nossa chave não era tão fácil como às vezes as pessoas que querem julgar o nosso trabalho entendam que não foi fácil e nós conseguimos por mérito. Uma campanha incrível, 18 jogos e 44 pontos, chegando à 13ª vitória, 13 vitórias, 37 gols marcados, 8 sofridos, 5 empates e em casa 100%, jogou todas e ganhou todas. É mérito dos jogadores, né? Que eles sempre acreditaram no meu trabalho e fizeram aquilo que a gente pede. Até mesmo nas mudanças, no intervalo, quando a gente coloca o time dentro de campo, aqui em casa principalmente, eles procuram fazer o resultado acontecer e graças a Deus essas vitórias aí nos trouxe até aqui. Aquilo que eu falo com toda a humildade, nós respeitamos os adversários, fazendo os gols e também buscando a vitória. Eu acho que isso daí que nos ajudou bastante a ter esse feito aí que é difícil, não é fácil não, você conseguir 100% dentro de casa e a invencibilidade numa competição de 64 clubes. Então eu entendo que o nosso trabalho está sendo muito bem feito, os jogadores têm nos ajudado a conquistar isso daí, espero que não fique por aí e a gente consiga aí o nosso objetivo, que é o acesso. Eu recebi aqui via WhatsApp, o Marquinhos, que é da Rádio Cidade de Araraquara, ele está nos ouvindo e disse, ainda bem que não pegamos o Ferroviário, avisa aí o Kobayashi. Eu acho que assim, tem alguns adversários que têm falado isso daí, eu até fico lisonjeado, fico satisfeito, fico contente de saber que os adversários sabem do nosso potencial, da nossa qualidade, mas isso não tira a nossa humildade de ter os pés no chão e saber que nós precisamos construir o acesso. Nós não podemos achar que nós já ganhamos.
a não ser depois do segundo jogo, se nós conseguirmos aí um resultado positivo, aí sim nós podemos aí agradecer e falar que nosso time realmente foi o melhor ou é o melhor. Então, a princípio, nós somos iguais a todos, buscando o acesso, e depois nós vamos saber se nós conquistamos ou não. A saideira, o Ciel marcou 3, pela segunda vez o tal do hat-trick, 3 gols num jogo só. Paulinho Kobayashi, quando era jogador, marcou 3 gols em alguma partida, num jogo só? Sim, Marcou, né? marquei. Não é fake, Marquei e ganhei também um prêmio da CBF, que eles pagavam para quem fizesse mais gols. Então foi eu, o Túlio, se eu não me engano, o Edmundo, teve mais 2, foram uns 4 que conseguiu fazer esses gols aí. E foi contra o União São João, o time que eu joguei. Eu estava no Vitória, e aí fiz os 3 gols e consegui até ganhar um prêmio com isso. Mas eu acho assim, que nós, como atleta, quando eu era, pensava em ajudar o clube. E hoje a gente fica feliz de ver um atleta nosso fazendo os 3 gols. Nessa época, Paulinho, já tinha direito de pedir música no Fantástico? Não tinha isso não. E se tivesse? Se tivesse, a gente achava uma música, né, para pedir. Qual a música que o Paulinho ouve na hora do descanso? O que gosta de ouvir? É pagode, é sertanejo? Não, louvor, né? A gente Louvor. procura sempre ouvir o louvor. Agradecer a Deus sempre, em todos os momentos, porque Ele tem nos sustentado. Valeu. Tinha mais 40 perguntas. Você é doido? TV Artilheiro.